Gostei do que viu na Arena MRV, o Wallace Boa. Você gostou também? Cara, é óbvio. Eu acho que se você pegar o jogo do Flamengo ontem, acho que o Flamengo fez um bom jogo durante 60 minutos, 65, 70 minutos. Acho que depois com as substituições, acho que a gente vai chegar lá, vai falar sobre isso. Acho que o Flamengo caiu. E eu acho que é inegável que o Galo também melhorou nesses 3 jogos contra o Flamengo. O Galo, se você pegar o que o Galo fez contra o Bucaramanga na Copa Sul-Americana, Bucaramanga. e você vê o que o Galo conseguiu fazer nos 3 jogos contra o Flamengo, cara, o Galo subiu de nível, inclusive na questão defensiva. O Galo passou a se defender muito melhor. O Cuca entendeu algumas mudanças no campo que podem surtir efeito. Eu acho que ontem o Arana foi mal, depois que o Scarpa voltou para a lateral esquerda, o Galo voltou a melhorar no jogo. Eu consigo ver evoluções. Claro, no final o Galo sai com a vaga de maneira muito honesta, assim, pô, você tem um cara que nem o Everson, faz uma diferença muito grande, e você tem alguns jogadores que voltaram a jogar num nível muito legal. Pra mim, o nome do confronto, eu sei que o Everson é o cara mais decisivo, não tem o que falar. O Everson é o cara que vai bater o pênalti, é o cara... Pra mim, Gustavo Scarpa jogou uma barbaridade nos 180 minutos. Bola na trave aí, ó. Gostei muito do Coelho. E o Coelho também é jogou muito muito impactante, bem, né? Muda muito o jogo. O que o Scarpa jogou de lateral, de meia esquerda, de ponta esquerda, jogou na direita em algum momento, em todas muito bem. O Scarpa fez um confrontaço. E, cara, vemos um Galo que está se fortalecendo, tem contratação chegando, o time vai mudando de patamar aos poucos. E eu repito, Voltando ao patamar pra mim dele, né? Que se imaginava. Foi um jogo bom do Flamengo. Acho que não entro em maluquice de achar que foi um... Ah, que vergonha. Não, acho que foi um jogo bom. Mas vocês acham que de repente traz... Aí eu vou colocar pressão, porque no Flamengo, pô, só de você estar ali já existe uma pressão. Mas quando você é eliminado, e embora exista aquele discurso de que a Copa do Brasil, entre aspas, atrapalha, porque às vezes o time vai completo lá e depois alguém sente, aquela coisa de sempre, né, que a gente vê nos últimos anos do Flamengo. Mas uma eliminação, não sei, mas de qualquer maneira, acho que aumenta uma pressão por títulos, né? É pelo menos uma pressão extra, né? Você já vem pressionado. Você já, é a maior pressão que também... Você já não tem uma competição, então acho que tem um extra ali, não tem? Um adicional, um molho especial, VSR? Eu acho que não muda muito, não. Acho que o Flamengo já... Se o Flamengo tivesse avançado ontem, e estaria pressionado para continuar liderando o Campeonato Brasileiro e para ganhar a Libertadores. E por isso é que eu disse, por exemplo, no ano passado, que ganhar o campeonato, a Copa do Brasil do ano passado, não transformaria o ano do Flamengo em bom. Eu acho que foi um ano regular para o que o Flamengo precisa, para o que o Flamengo quer. Porque, mesmo que ele tivesse passado ontem, ia ser o discurso. Tem que ganhar do Mirassol para continuar líder e quarta-feira é Internacional, e quarta-feira e tudo mais, é Internacional no Maracanã. E se ganhasse por 1-0, iam estar dizendo, foi pouco e tudo mais. Então, acho que não muda isso. Acho que para o Galo, essa classificação é uma classificação para mudar a sequência do ano. Porque até aqui era um Galo, em muitos momentos com dificuldade de competir. Acho que os 3 jogos em que ele jogou com o Flamengo, o Galo competiu de uma maneira muito boa. O Galo tinha feito um jogo lá com o Bucaramanga muito preocupante. E até dá para entender que era no dia seguinte lá da confusão, do Rony entrando na justiça, depois dos jogadores mandando notificação. E aí teve jogador que estava do lado do clube, teve jogador que estava do seu lado só reclamando e que não estavam errados. Então, e aquele foi o jogo lá e então foi uma coisa muito preocupante. E de lá para cá o time cresceu de produção. Então, acho que no saldo final dos 3 jogos, o Flamengo ganhou 2, né? No saldo final dos 3 jogos, o Flamengo ganhou 2. Mas o Atlético acho que sai com a sensação mais positiva, porque além de classificar, né? Hoje tá lá o Everson dando tchau para a torcida do Flamengo, certo. Tá lá o meme do Atlético zoando o Flamengo, então ele ainda sai com uma sensação de que ele recuperou o rumo, né? Acho que o Cuca estava muito questionado, muito pressionado. Então, acho que para o Atlético é um mundo ideal ali. Eliminou o Flamengo e achou um rumo de time fazendo boas atuações. Acho que muito bom assim, para o Atlético, com o Everson mais uma vez sendo herói. É um dos melhores goleiros brasileiros aí nos últimos 5 anos, sem dúvida nenhuma. E às vezes talvez nem seja tão reconhecido quanto deveria. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as alterações no Flamengo, que eu acho que tem um impacto também interessante. Por exemplo, Saul, para mim, a gente até falava isso no Arquibancada, entrou talvez uma outra rotação, enfim. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria escutar o Felipe Luiz, produção. Pode ser?
falando sobre esse momento da equipe do Flamengo. Vamos lá. O que está acontecendo? Que o Flamengo hoje é líder do Brasileiro com um jogo a menos. Essa é a verdade. O Flamengo não vai jogar bem sempre, não vai. Aí, quando não joga bem, a responsabilidade é toda do treinador, toda. Eu sou o responsável por fazer esse elenco jogar bem, sou eu. E eu, sim, lido muito bem com as críticas, mas eu também te digo, sou muito racional no que está sendo feito. Então, muitas vezes, eu gosto de falar para eles, por mais que perca o jogo e joguem mal, jogue bem, eu falo para eles. Ou se, ao contrário também, ganha e joga mal, eu falo também. Porque a gente tem que saber o que está fazendo. E só a longo prazo que vamos saber realmente o que vamos conquistar. Temos aí 6 meses ainda e não podemos deixar uma onda levar nós para baixo do mar. Então, tá aí o Felipe Luiz, o Mauro Betting. E aí a gente entra nas decisões que ele, né, tomou durante a partida, né? Algumas alterações. E ele morreu com 3, né? 2. Ele fez 3, né? Fez 3. Arrascaeta, Samuel Lino e Saul. Para vocês, fizeram sentido essas alterações? Para mim, o Felipe Luiz não pode ser criticado por ontem, pode ser criticado pela outra quarta-feira, o jogo de ida, quando perde, um jogo estranho, mas começa estranho até pela escalação, que ele dá uma poupada para ir completo contra o Ceará, e aí a administração. E compreensível, gente, por mais que tenha muito investimento, time, elenco, treinador, comissão técnica, uma camisa poderosa, uma pressão descomunal, ninguém é mais pressionado no Brasil do que o Flamengo para jogar, e não basta ganhar bem, precisa jogar bem, e jogar bem, claro, é um conceito subjetivo. O Flamengo ontem, do primeiro tempo, e com uma escalação inicial, será? Pô, Cebolinha, cara, jogou muito bem. Primeiro tempo do Flamengo com a dinâmica do time da frente. Pô, eu falei, que coisa impressionante que esse Flamengo, coisa impressionante que esse Felipe Luiz. E é o jogo do Galo, é a final de Copa Interplanetária sempre contra o Flamengo, ou desde 1980. E você consegue fazer 1-0, podia ter feito mais, aí é um mérito do Cuca também de fazer o que ele fez e conseguir levar para os pênaltis e ainda vencer. O pênalti é uma outra história, mas assim, é um momento que o Galo está agora jogando o que pode, o que sabe, e o que o Felipe fala para o Flamengo vale para todo mundo, vale para o Bucaramanga também. Nem sempre você vai jogar bem, ou nem sempre você vai jogar tão mal. Mas assim, o Galo começa a se achar, começa a achar um time, começa a achar um futebol, então não é acaso, e evidentemente, se tem um torcedor mais feliz, não, do Corinthians também, mas o torcedor atleticano está muito feliz, e o atleticano, João, vamos falar também do Furacão, até pelo momento ruim, está na Série B, e está mal na Série B para o Atlético Paranaense, mas assim, o Galo sai muito forte de ontem, mas o Flamengo, sobretudo pela primeira etapa, e por buscar o resultado, você ganhar de novo, e no caso do Flamengo de novo na Arena MRV, é muito importante, e com o futebol que dá alternativas também. E vamos para o jogo, o Flamengo segue vivo, não mais na Copa do Brasil, e convenhamos, isso não estou dizendo que é o Palmeiras, até porque embora tenha uma grande rivalidade Flamengo e Atlético, não é uma rivalidade citadina como é Palmeiras e Corinthians. E até pelo jeito que já falamos, não precisa nem falar demais. Para o Palmeiras é bom que você vai ter, entre aspas, só Brasileiro e só Libertadores, mas para o Flamengo também é bom agora, e me pareceu pela escalação inicial lá no jogo de ida no Maracanã, que agora só vai ter Libertadores e Brasileiro para o Flamengo. E aí, Wallace, sobre essas alterações e mexidas do Felipe Luiz? Porque os 3 que ele coloca, ele também utiliza na cobrança de pênalti, né? Não sei se teve de fato alguma relação com isso. Inclusive o Samuel Lino perde, né? Não, o Samuel Lino perde, exatamente. O Saul faz. O Saul faz, a Arrascaeta faz também. Cara, na hora do jogo, eu falei, cara, não entendi essa saída do Plata. Pô, pra mim, quem tinha que sair era o Wallace, olhando o jogo, né? Só que depois, na coletiva, o Felipe falou que o Plata pediu pra sair. Então aí é uma outra coisa completamente diferente. Então a minha percepção, tudo bem, eu poderia achar que não era pra sair, mas... A única coisa que eu realmente discordo é o Saul estar jogando de ponta direita, quando ele entra pra fazer a ponta direita. Gente, o Saul sequer pré-temporada direito estava fazendo. É diferente, o Samuel Lino jogou o Mundial de Clubes, ficou um tempo de férias e veio pro Brasil. O Samuel Lino está numa condição física, não está nas melhores, nem nas piores, mas beleza. O Saul não jogou o Mundial de Clubes, tirou um férias de um mês, bonitinho, certinho. Está em outra rotação completamente diferente. Eu tenho dúvidas se no ápice do Saul ele vai conseguir jogar fisicamente com intensidade na ponta direita. Neste momento, mais ainda. Soma-se ao fato de que o Flamengo precisava talvez de um segundo volante que saísse para o jogo ontem, no lugar do Everton Araújo. O Everton Araújo eu não sou um cara que pega no pé, né, de transformar um moleque num bagre como algumas pessoas fazem.
mas ele é um cara que tem menos qualidade pra Mas- sair pro jogo do que o Saul. Ontem foi honesta a participação dele, eu achei. Eu acho que com bola tem alguns problemas ainda, cara, pra construção do que o Flamengo precisa. achei ok. Mas eu teria usado o Saul como um segundo volante. E a minha maior discordância é essa. E a outra discordância, eu acho que, apesar do Wallace ter pedido pra bater o pênalti, eu acho que algum jogador mais experiente poderia falar, cara, tem o Léo Ortiz aqui pra bater, tem algum outro jogador mais experiente pra chamar a responsabilidade pra bater. Não sei se eu teria... Quando o Wallace vai pra bola, eu falei, cara, tá na cara, petecando bola e tal. Eu falei, cara, tá na cara que o moleque tá muito nervoso. E acabou batendo na lua, né? Vocês acham que se de repente fosse uma outra competição, se fosse Libertadores, o Felipe Luiz barraria o Alacian? Ele estaria no banco, né? Ele começaria no banco. Se fosse Libertadores, ele começaria no banco. Talvez Não, ele não não. fosse nem utilizado. Não, tudo bem, mas digo assim, num cenário em que o Alacian tivesse Barraria jogando, o quê? né? De bater? Barraria. Porque assim, ele já Então, falou várias vezes sobre essa questão da personalidade. Foi assunto isso também nos Então, defensores. tem muita gente que diz que quando o cara pede pra bater, se você diz não, tu meio que mata o cara também, né? Mas mas não uma foi decisão. Em 22 aconteceu isso, Davi Então, Luiz e Rodinei, né? mas- O Vitor Hugo pediu pra bater o pênalti contra o Corinthians, o Davi Luiz falou, cara, se for pra alternado, você bate. Quem vai bater é o Rodinei, que é mais experiente Mas que não você. foi praticamente o que fez o Ancelotti com o Hendrick? Né? Ele olhou e falou assim, eu fui olhar pra cara quem ia bater o último, olhei pro Hendrick, tava todo cagado, eu olhei pro Rudiger. Foi mais ou menos isso. Não, isso tem Sim. também. Não, eu digo assim, pô, Não, ao contrário. é uma O Wallace falou Mas que aí tava então confiante. seria o contrário. Então, se fosse o Ancelotti, bateria o Alaciano. O Wallace falou que tava confiante. Sim, eu tô falando assim, mas são situações que podem acontecer no E aí sim, falou, jogo de mas futebol. ele jogou a bola pra cima, tipo o Militão. Gente, é cada um.